Olá, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais uma live. Bem-vindos a mais uma live. Vamos começar. Bom dia, boa tarde. Eu e o meu bom dia, boa tarde, ao meio-dia. Eu crio o horário da live e eu faço essa confusão. Só eu mesmo, gente. Eu mesma fico rindo de mim mesmo. Ai, que bom, quanta gente linda. Eu já tô rouca. Peguei uma gripezinha, acabei ficando com uma dorzinha de garganta e tô meio rouquinha, mas tô tomando muitos chazinhos para poder não deixar de falar, né? E não podia deixar de estar aqui com vocês de jeito nenhum. Então, e aí, né? Vamos constelar? Que tal? Então, aceitando o meu convite de constelar? Então, vamos conversar hoje sobre a importância das constelações, né? Um tema tão abordado ultimamente, tão falado. E eu levo tão a sério esse trabalho, eu me encantei tanto com as constelações, deve já fazer quase 10 anos já que eu estou estudando e trabalhando com as constelações. E como eu acho importante a gente trazer esses esclarecimentos. Tanta coisa se fala sobre tantos assuntos. Então, assim, para você que está aqui comigo hoje e para você que vai ver depois também, quem tiver aí achando que tem alguém que você conheça que tenha interesse, bota aí, né, o aviãozinho, né, manda para a pessoa aí para poder compartilhar, para a gente poder cada vez mais divulgar, né, esses assuntos que são importantes. Então vamos começar do começo, né? Começar do início. Então, gente, o que que é, né? O que que é a constelação familiar? Constelação familiar nada mais é do que uma ajuda para a vida. E por qual motivo que ele é falado, é dito, né? É dito isso, que é uma ajuda para a vida. Porque quando a gente leva um tema para constelar, e esse tema pode ser qualquer tema, tá? Da vida da pessoa. Por exemplo, você tem dificuldade nas suas relações, sejam as suas relações com seus parceiros, suas relações com seus filhos, relações com irmãos dentro da família, qualquer pessoa dentro da família, no trabalho, você tem dificuldade com as suas relações? Um tema, por exemplo, que as pessoas costumam levar também, porque pode ser qualquer tema. Você gostaria de entender, de compreender as razões de uma doença que está ali acompanhando você ou que apareceu nesse momento da tua vida? O que está te impedindo de se realizar profissionalmente, se realizar na vida, viver o seu propósito, para que você veio, a sua missão, a realização, né, da sua missão aqui hoje? Você tem dificuldade de experimentar a sua prosperidade? Enfim, uma série de questões, de dificuldades que a gente leva como tema para constelar. E por qual motivo que é considerado uma ajuda para a vida? Porque a pessoa, quando leva um tema, o que ela está querendo? Ela quer esclarecimento, ela quer entendimento de algo. Ela quer saber os motivos que levam aquilo tá ali permeando a vida dela, às vezes anos e anos, né? E aí a constelação ela vai surgir através do Bert Hellinger, que um estudioso que estudou muita coisa. Amanhã, quarta-feira, à noite, às 20 horas, eu e Andréa Cussiol, professora minha querida, uma das que eu faço, que eu estou me especializando cada vez mais em constelação, estou fazendo a pós-graduação com ela e a Vera Bassoi, no Instituto da Vera Bassoi. Fantástico, já fiz vários cursos lá e estou agora me especializando na pós. Ela foi convidada por mim, ela aceitou. Vamos conversar a respeito da importância das constelações nas doenças psíquicas, porque ela se especializa em doenças também. Ela vai contar melhor. Então, assim, existe uma série de estudos que o Bert Hellinger fez ao longo da vida dele e que ele foi construindo esse trabalho. E ele, depois, na última obra dele, o livro, né, o último livro que ele fez, que ele escreveu, antes dele né, não estar mais entre nós, ele fala isso, que a constelação é uma ajuda para a vida. É muito mais do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Por quê? Porque a pessoa busca um esclarecimento. Então a constelação familiar não é uma coisa que é feita de qualquer jeito. A gente precisa estudar bastante. Eu estou há quase 10 anos trabalhando com constelação, estudando constelação.
porque é necessário da gente uma compreensão maior, porque a gente precisa trabalhar coisas na gente também. Então não tem fim. E qual é o método, né, que a constelação familiar ele trabalha? Ele trabalha com o método fenomenológico, com o fenômeno. E o que é o fenômeno, gente? Fenômeno é o que pode ser descrito, observado, compreendido, explicado, né, de maneira científica, cientificamente. Então a gente tem um fundamento teórico na constelação familiar que explica cientificamente tudo o que acontece ali. Quer seja um atendimento individual, quer seja um atendimento em grupo. Por isso que é tão necessário a gente se qualificar para poder atuar, né, seja no que for na vida da gente. E a constelação familiar não é diferente, né? Ela tem esse método fenomenológico, mas ela atua sistemicamente. O que significa a palavra sistema? Sistema é uma reunião de partes, né, que permanecem juntas de maneira organizada. Então, se a gente entende que nós, por exemplo, somos um sistema, eu sou um sistema, é um todo, eu sou um todo. Só que eu vim da onde? Eu vim de duas células, um espermatozoide e um óvulo, que me construíram. Então, eu tenho 50% de célula do meu pai dentro de mim, 50% de célula da minha mãe dentro de mim, destes pais biológicos. Então, é nisso que eu me constituí dessas células. Então eu sou um sistema, só que eu vim de um sistema maior, que foi do sistema do meu pai e da minha mãe, e que também tem outros sistemas, que é o pai e a mãe do pai da minha mãe, o pai e a mãe do pai da minha mãe, do meu pai. Então você imagina, tem até uns postzinhos que são feitos que falam a quantidade da transgeracionalidade. Então a gente vem de sistemas. Além disso, a gente está pertencente a um sistema aqui. Eu moro numa cidade que tem formas de funcionar dentro do bairro que eu moro, dentro da cidade, dentro do estado. Tem cultura, eu estou com um sistema cultural que me interfere o tempo todo, que vai interferindo na minha constituição o tempo todo. Além de ter esse sistema cultural desse país, dessa cidade, desse estado, tem um país e tem um mundo, e fora o universo. Então são vários sistemas dentro desse meu sistema que sou eu pequenininha, né? Então o trabalho da constelação, ele é um olhar sistêmico. Justamente Valério falando, meu sistema está um pouco desorganizado no momento, cheio de gente interferindo e me atrapalhando de assistir. Valéria, bota um fone, sai de perto das pessoas, querida. Então, assim, isso que a Valéria falou, ele é muito interessante, porque você lembra, o que a gente falar que a gente tem um sistema aqui que somos nós, e como todos esses sistemas fazem parte de um sistema maior e que vão interferindo com as suas informações o tempo todo. Então, como o sistema é a reunião de partes que permanecem juntas de maneira organizada, qual é o sistema familiar que está em ordem? Né? Não existe. Tem muita desordem nos nossos sistemas. Então a constelação familiar, ela vem ajudar a essas conexões harmoniosas, né? A proposta é justamente trazer essa organização, essa conexão harmoniosa como um todo. Só que é muita coisa para se estudar. Por exemplo, quando a gente fala de sistema, das constelações familiares, que é esse olhar sistêmico, como que a gente consegue trazer essas informações da pessoa que está sendo constelada? O Rupert Sheldrake, quem é um cientista, ele tem várias formações, ele traz a contribuição da teoria dos campos morfogenéticos. Eu sou psicóloga e a minha formação de base é Gestalt terapia. E dentro da Gestalt terapia a gente estuda a teoria de campo, justamente fundamentada nessa teoria dos campos morfogenéticos. Então existem os campos morfogenéticos e os campos mórficos. E por que isso é tão importante a gente conhecer e entender? Para saber como que a gente faz para poder compreender, como é que a gente faz para poder esclarecer aquela dificuldade que eu estou trazendo como um tema para constelar. Porque o campo mórfico, tudo que existe na natureza é o campo mórfico. Tá? Tudo que existe na natureza é o campo mórfico. E o campo morfogenético, são os animais e os vegetais. Então, o campo morfogenético, ele está dentro dos campos mórficos. E o campo morfogenético é um campo de informação.
Então, se eu venho de tantas ancestralidades, desse sistema do meu pai e da minha mãe, que é gigante lá para trás, eu vou trazendo essas informações. O Rupert Sheldrake, e aí a gente tem a ressonância mórfica, a gente funciona através da ressonância mórfica, né? Porque está tudo inserido dentro de um campo mórfico. Então, o Rupert Sheldrake, ele diz que esse campo morfogenético, ele tende a reforçar, né, qualquer padrão repetitivo, seja ele bom ou ruim. Luísa, a família dos cônjuges também entra no sistema? Com certeza. A família da minha madrasta é a família do meu padrasto, com certeza, porque já está inserido ali dentro do sistema. Então, o estudo de constelação, para a gente constelar, por exemplo, para ser uma consteladora familiar, a gente tem que estudar tanta coisa, gente, vocês não têm noção. Além de estudar, a gente tem que praticar bastante, porque é isso que faz com que a gente compreenda e favoreça, a gente é um facilitador para aquela pessoa que está sendo constelada, compreenda e entenda aquilo que ele veio buscar como esclarecimento daquele tema que ele está vivendo. Então, e aí uma vez a gente entendendo, né, essa questão dos campos morfogenéticos, essas informações que a gente traz, que não é só da genética, que são aquelas características físicas que a gente herda daquelas 50% das células do meu pai, 50% das células da minha mãe, mas também do campo morfogenético que vem deles. Né? E aí, o que são essas informações? São todos os comportamentos, as crenças, os padrões que a gente vai repetindo. Então, ele fala, esse campo morfogenético tende a reforçar esses padrões, que são repetitivos. E a gente repete, e a gente faz isso de uma maneira muito inconsciente. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, tá? Vou seguir aqui. E aí o Bert Hellinger, estudando várias coisas, amanhã à noite a Andrea vai trazer essa contribuição dessa história, um pouquinho do Bert Hellinger e o trabalho das doenças psíquicas, né? O olhar da constelação das doenças psíquicas. Quem tiver interesse, acompanhe a gente lá. Então, Bert Hellinger, ele dentro dos estudos todos dele, ele estabeleceu 3 leis, 3 ordens, que ele chama de ordens de amor, leis de amor. A primeira delas é a lei do pertencimento. Eu vou falar, gente, de uma maneira muito genérica e muito rápida. A lei do pertencimento diz que todos nós, viu, Luísa, que fala a lei de pertencimento, todos nós precisamos sentir-nos pertencentes a algum lugar. Por isso que quando a gente rejeita o nosso pai e a nossa mãe, por exemplo, quando a gente julga o nosso pai e a nossa mãe, quando a gente tem um olhar de julgador de certo e errado pelo pai e pela mãe, seja esse pai, essa mãe, quem for, a gente está rejeitando uma parte nossa. Então já começa a gente não está ocupando o nosso lugar no mundo, dentro da família em primeiro lugar. Se eu não ocupo o meu lugar dentro da família, eu não ocupo o meu lugar no mundo, e aí sim entram os desenvolvimentos de todas essas dificuldades que a gente vai experimentando na vida. Vou voltar, então, falando das 3 ordens. A lei de pertencimento, então, é importante que todos nós, cada um ocupe o seu lugar de pertencer dentro desse sistema familiar. Todo mundo tem um lugar. Então, se eu casei com o André, por exemplo, e tive 2 filhos, Luiz e Fernando, eles pertencem a esse sistema desse casamento. Só que eu descasei, casei novamente. Então, existe uma hierarquia, que é a segunda lei. Quem vem antes tem precedência. Então, o meu marido atual, ele precisa olhar para esse meu anterior e respeitar, né? Porque ele teve um lugar anterior. Quem vem antes de nós, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tem um lugar, né, de destaque, porque eles vieram antes. Então essa lei da hierarquia precisa ser respeitada. Quando a gente constela empresas, por exemplo, é muito interessante a gente ver se essa lei da hierarquia não está sendo respeitada, a empresa não vai para frente, né? E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, aonde precisa haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Por exemplo, relação de homem e mulher, de casal, de parceiro, de homem com homem, mulher com mulher, não importa. Relação de parcerias, irmãos, né, parceiros, sócios, amigos, né, é uma relação de igual, de equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. Tudo isso a gente precisa estudar bastante, entender esses conceitos para aplicar numa constelação. E, por fim, né, estudando com as minhas mestras, que eu já estudo ao longo desses anos todos, existe a lei do assentimento, que a gente pode chamar de quarta lei, que é a lei do sim, né? Tá tudo certo. É sim para tudo. E para a gente poder
se posicionar diante da vida, né? Compreender qualquer dessas dificuldades que a gente tenha. É importante que a gente vá compreendendo essas leis. Então, o conhecimento, para o Bert Hellinger, o conhecimento dessas leis, né, dessas ordens de amor, ele fala que decide a vida e a morte. Isso que ele fala é tão profundo, gente, que dá papo para uma outra live, tá? Vamos deixar para depois. Então, assim, se eu, olhando, vamos lá, eu nasci, né, de um homem, de uma mulher, de uma célula, de um espermatozoide, de um óvulo. Até então, isso não está diferente. Precisa de um espermatozoide, de uma célula para você nascer. Esse espermatozoide veio de um homem e esse óvulo veio de uma mulher. Então, independente da forma como ser colocado dentro da mulher, você vem desse óvulo e desse espermatozoide. Então, 50% das células deles estão aqui. Então, eles nos deram a vida, que é tudo que a gente precisa ter como gratidão. A vida que a gente recebeu. Só que esse pai, essa mãe, esse homem, essa mulher, eles são homens de verdade, comuns. E eles cometem falhas, eles cometem equívocos. Muitas vezes a gente nem os conhece, ou a gente tem relações muito tóxicas, pais adoecidos, pais com dificuldades das mais diversas ordens que você puder imaginar. Pais infantis, né? Todos os tipos de problemas que esse homem e essa mulher podem desenvolver ao longo da vida, tá? E aí, a gente, que é um ser que veio desses dois, como a gente tem 50% de células de cada um dentro de nós, se a gente tem um olhar de julgamento, porque as constelações, elas trabalham com a justa razão, que é nada mais do que você compreender os motivos que justificam os comportamentos das pessoas, por exemplo, os abusadores, né? E para isso a gente tem que ter uma consciência, desenvolver uma consciência maior. Já vou falar um pouquinho sobre isso de consciência, tá? Então existe um conjunto de situações que nos afetam durante a vida toda. E essas situações, elas vão nos incitar, né, a ter determinados tipos de comportamentos. A gente tem um imprint que vai sendo desenvolvido, né, dentro de nós, né, essas situações das mais variadas. E isso vai justificando, fazendo com que você compreenda os motivos que levam as pessoas a agirem como elas como elas agem. Por isso que para nós, quando nós olhamos para a nossa ancestralidade, principalmente para aqueles dois seres que nos geraram a vida, precisa de haver uma certa gratidão, porque quando eu desenvolvo uma consciência de gratidão pela vida que eu recebi daquele homem, daquela mulher, independente do que aconteceu com eles, independente das situações que levaram eles a desenvolver determinados tipos de comportamento, eu estou fazendo o quê, gente? Eu estou me aceitando. Porque, por isso que nas constelações não existe julgamento de certo e errado. Quando eu olho e falo, fulano faz isso errado, ciclano faz isso certo, não, meu pai e minha mãe deveriam ter feito isso ou aquilo outro, o que eu tô fazendo? Tô julgando eles, ok, mas pior que isso, eu tô me rejeitando, porque eu tenho 50% deles de cada um dentro de mim. Então as constelações, elas são belíssimas, porque elas trabalham com entendimento e com uma compreensão que promove verdadeiras transformações na vida da gente. Ela não é milagrosa. As constelações não provocam milagres. As constelações, elas não são, meu Deus, eu vou constelar esse tema e nunca mais vou ter esse problema. Não. A constelação, ela oportuniza. Nós, facilitadores das constelações familiares, a gente oportuniza, né, através do que o campo vai trazer de informação, porque o campo é soberano, é esse campo, essa ressonância mórfica que a gente tem, que a gente trabalha com essa ressonância, que vai trazer essas informações através dos representantes, no caso de constelações em grupos, ou dos bonecos, no caso das constelações individuais, e essa percepção do campo que o terapeuta, quando está ali presente, com a cabeça vazia, sem julgamento, isso é um exercício, gente, eterno, na minha opinião. Né? A gente traz essas informações através dessa ressonância mórfica e o cliente vai ver algo que a gente chama de dinâmica oculta, que está ali dentro daquele sistema. Então aquela questão, aquele tema é olhado de maneira sistêmica. Então ele vai perceber dentro desse sistema dele algo que está ali emaranhado, algo que ele está identificado, que é um termo que a gente usa dentro das constelações, de uma maneira negativa, repetindo essas informações desse campo morfogenético. E ele vai entender o porquê daquelas dificuldades, sejam elas quais forem.
no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha saúde, seja onde ela for, tá? Não esquecendo que amanhã a gente vai ter a live de quarta-feira à noite com a Andréia falando sobre as doenças psíquicas e a contribuição das constelações familiares. Vamos entender essas diferenças, né? Porque a doença psíquica é uma coisa muito, ainda na minha forma de ver, muito desconhecida de todo mundo, né? E muitas informações distorcidas na minha forma de ver. Então, a constelação, ela te ajuda a dar uma luz no seu sistema para poder trazer essa ordem. E aí, eu entro com a questão do consciente e do inconsciente, porque assim, eu sou psicóloga, eu atendo como psicoterapia. Então tem pessoas que vão buscar, eu faço constelação nos meus clientes e pessoas que me buscam para constelar, por exemplo, não só para terapia. Mas no próprio processo terapêutico, a constelação ela pode ser inserida. E ela também pode ser usada fora de um contexto terapêutico. Porque a constelação ela ajuda a você perceber se você estiver disponível dentro de você para olhar as coisas de um lugar maior, de um lugar de entender essa aceitação de você, quem é você no mundo. Por isso que as minhas lives, desde o início que eu tenho feito, falando sobre amor próprio, autoestima, desenvolvimento das emoções e o propósito de vida, várias coisas que eu tenho falado. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste. Porque é um desenvolvimento, é um processo para poder compreender o trabalho da constelação. Então, muitas vezes eu busco uma constelação e aquilo que eu percebi, aquele entendimento, aquela clareza sobre aquele tema que eu estou vivendo, vai me necessitar, talvez, fazer um trabalho terapêutico em cima disso. Aí sim o psicólogo entra com o trabalho dele de psicoterapia, para a pessoa poder entender isso de um lugar maior e poder ir em direção à vida dela, o que está dificultando ela. Então as constelações, elas têm um papel muito sério e muito nobre dentro da vida de todos nós, né? Eu costumo dizer assim, a gente tem conteúdos, né? Essas séries de situações que a gente vai vivendo que vão trazendo registros dentro de nós. Muitos desses registros estão inconscientes. O tamanho do inconsciente é gigante. E pouquíssima coisa está no nosso consciente. Aí a teoria de Jung, quando Jung fala do inconsciente coletivo, nada mais é de todas essas informações do campo morfogenético que a gente está ressonando. E que não é só do nosso sistema, mas também de um estado, de uma cultura, de um país, de um mundo, de um planeta. Gente, é tão grandioso, quem já constelou, quem já assistiu constelação, né, sabe o que eu estou falando. Porque é um trabalho tão belo, e o que o Bert Hellinger escreveu nesse último livro dele é assim, fantástico, porque é uma ajuda para a vida, para você ir em direção à sua vida, que infelizmente a gente se distrai facilmente com muitas coisas, a própria educação e por aí vai. Então, gente, essa é a minha contribuição de hoje, né, da importância das constelações familiares. Eu já fiz até um post, não foi nenhuma live, foi um post falando da diferença entre constelação e terapia, né? Ó, tá lá no meu Instagram, né? É só vocês quiserem olhar. Vou fazer uma live sobre isso também. E sobre outros assuntos aqui que eu falei. Então é isso, gente. Espero que tenha esclarecido para vocês a importância das constelações, o quanto que eu percebo um crescimento, uma contribuição, uma colaboração da gente poder facilitar o outro a querer olhar para ele dentro desse sistema dele, poder ir olhar para a vida dele, se conectar com a própria vida dele, né? Ter segurança na vida, gente, é você buscar ser quem você é. Se eu ocupo o meu lugar dentro do meu sistema e começo a compreender essas leis de amor, essa ordem de amor, né, eu começo a me tratar com mais amor. E aí essas dificuldades elas vão se, dirimindo, né? Às vezes até se dissipando de fato, tá? Então aguardo vocês, quarta-feira, amanhã às 20 horas. Eu e Andréia Xion, minha querida. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês. Muita, muita gratidão por vocês estarem aqui participando da live hoje e também para vocês aí que vão assistir depois. Até semana que vem, terça-feira, no mesmo horário e amanhã às 20 com a Andréia. Tchau, gente. Gratidão.